Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Criar filhos nunca foi simples. Criar filhos tentando fazer tudo do jeito certo, então, menos ainda. Nessa série, vou falar sobre os mitos da boa educação de filhos. Ideias que podem parecer bíblicas, prometem resultados, mas muitas vezes deixam os pais cansados, culpados e ainda mais confusos. Vamos trocar fórmulas prontas por conexão com Deus e com os nossos filhos. Seja bem-vinda à série Mitos da Boa Educação de Filhos. Vamos abrir espaço para a graça e a verdade enquanto somos curadas e criamos os nossos filhos para Deus. Olá, olá, minha querida mãe pela graça. Seja bem-vinda a mais um episódio aqui da nossa série Mitos da Boa Educação de Filhos. E já estamos no 7º episódio dessa série, caminhando para o fim dela, e chegamos a um tema essencial quando se fala sobre o que é ensinado por aí no mundo cristão, né? Na cultura cristã, no meio evangélico, sobre educação de filhos. A gente não poderia deixar de falar sobre a vara da disciplina. E é sim um dos capítulos do livro The Myth of Good Christian Parenting, que eu estou sempre deixando aqui para vocês com o link. Mas eu vou trazer algumas coisas que não estão ali no livro. O que elas fazem ali no livro, essencialmente, é mostrar como pode ter trazido resultados, né, negativos para algumas famílias e, na verdade, como essa cultura foi sendo estabelecida ao longo dos anos. E eu vou falar, assim, sobre como essa cultura foi sendo estabelecida, vou contar brevemente sobre a minha experiência, expondo a vulnerabilidade, mas sem expor demais, né, com um certo cuidado, realmente, né, por entender que a internet não é terra de ninguém, né, então a gente tem que ter esse cuidado, mas também trazendo para vocês uma hermenêutica dos textos bíblicos a respeito do uso da vara. Então vem comigo que hoje a reflexão tá bem especial. Você já se pegou em dilema com esse tema? Ou para você isso aí tá super resolvido? Primeiro pensa um pouquinho aí sobre isso. Você já se pegou assim, pensando, será que é desse jeito mesmo? Será que eu preciso usar a disciplina física com os meus filhos? E eu sei que para muitos cristãos evangélicos é uma questão muito simples, né? Eu já conversei sobre isso com tanta gente nos últimos anos. Mesmo antes de ter filhos, né? A gente ouve sobre isso, eu já ouvi sobre isso, acho que a minha vida inteira eu ouço falarem sobre isso. E a gente sabe que para algumas pessoas é uma coisa muito simples. A Bíblia manda, logo os pais devem fazer. E pronto, acabou, né? E ainda tem, às vezes, um viés um pouco mais sério ainda, do tipo, se você questiona, é porque você está questionando a autoridade das escrituras, então você está sendo desobediente a Deus, né? O problema é você por não entender que isso é simples, né? Existe um pouco entre as linhas esse sentimento. E aí esse incômodo que algumas de nós vai experimentando, né? Não só mulheres, claro, eu falei no feminino porque vocês são, no geral, são as mães ouvindo aqui, mas eu imagino que homens vão ouvir esse episódio também, então todos nós, quando surge esse incômodo, a gente começa a pensar, poxa, será que é assim mesmo? Será que a Bíblia realmente ensina que eu tenho que bater nos meus filhos? Ou será que isso é uma tradição cultural que acabou então sendo tratada como um mandamento divino, se apoiando em alguns versículos ali da Bíblia? E aí a gente vai falar sobre esse tema tão controverso que é a disciplina física. Disciplina, eu acho que é importante a gente já fazer uma breve explicação sobre isso, né? Que disciplina é educar. E disciplinar não é bater, né? Disciplinar é educar. Ela vem da mesma raiz da palavra discípulo, né? Alguém que aprende, alguém que é formado por um mestre.
Então, originalmente, disciplinar não está necessariamente atrelado à punição. A disciplina, ela é formar, ensinar, treinar, dentro de tudo que engloba, né? Eu devo disciplinar meus filhos como mãe. Isso é um princípio muito precioso. Isso sim é algo que o Senhor pede de nós, como autoridade dentro dos nossos lares. Pais, mães, disciplinem os seus filhos, né? Isso é importante, sim. Só que aí, na cultura cristã, disciplina quase sempre é tratada como o sinônimo de bater nos filhos, né? De usar a vara. Até a gente vê perguntas assim, com que idade eu devo começar a disciplinar os meus filhos? Você já deve ter se perguntado isso, ou ouvido alguém perguntar. Em que sentido essa pessoa está perguntando isso? Com que idade eu posso começar a bater nos meus filhos, né? De acordo com esse ensino dentro da cultura evangélica. E aí a gente precisa, em primeiro lugar, já mudar um pouco essa linguagem, né? Disciplina física né, quando as pessoas interpretam literalmente que a gente tem que usar a vara e bater na criança. Mas disciplina por si só não significa necessariamente bater. E aí a gente precisa separar as coisas, né? Então, talvez a gente pode começar a mudar um pouco a nossa perspectiva, começar a entender que nem tudo é sobre punição, mas sim sobre como a gente ajuda os nossos filhos a crescer em sabedoria, em conhecimento de Deus. Eu já falei muito mais sobre esse detalhe aí do significado, né, da semântica da palavra disciplina, num episódio que eu fiz. A primeira vez que eu falei sobre isso no podcast foi no episódio 50, veja, estamos no 167, então já faz um bom tempo. Mas se você quiser, volta lá atrás, se você ainda não ouviu. No episódio 50 eu fiz com a minha querida mãe, que foi uma benção. Ela também falou um pouco sobre o conhecimento dela, a experiência dela, e foi super precioso, um episódio riquíssimo, que também vai te ajudar. Talvez eu repita algumas coisas hoje aqui, mas como já faz acho que uns 3 anos que eu gravei, trazendo também novas leituras, né, depois desse tempo. Vai ser legal. Então a gente vai olhar agora um pouco para a história dessa prática, para as interpretações bíblicas que sustentam essa prática, para o impacto que ela causa, e para que tipo de espiritualidade ela produz, né? Afinal, eu acho que no fundo, gente, essa aqui não é uma conversa só sobre disciplina, né? É sobre que tipo de formação espiritual a gente está fornecendo para os nossos filhos. E a gente tem que sair um pouco desse raso, né? De tipo, que idade eu posso bater? Como que eu tenho que bater? Vai mais fundo na pergunta, que tipo de formação espiritual eu estou fornecendo para os meus filhos? Antes de continuar o assunto de hoje, eu tenho um recado rápido para te dar. O podcast Mães pela Graça só é possível graças a mulheres que acreditam nesse ministério. Se o MPG já te abençoou de alguma forma, considere se tornar uma mantenedora dessa obra. A sua contribuição pode ser única ou recorrente. Eu vou deixar o link para você contribuir aqui na descrição desse episódio. Muito obrigada por fazer parte dessa obra e contribuir para que o reino de Deus avance através de mães que vivem pela graça. Vamos falar então um pouquinho sobre um consenso cultural que acabou virando doutrina. Durante grande parte da história da humanidade, bater em criança foi considerado normal. Em muitas culturas cristãs e não cristãs, foi considerado normal bater em crianças. Em certas épocas era considerado normal bater em mulher, bater no escravo, né? Mas falando aqui sobre os filhos, né? Os pais batiam nas crianças, professores batiam, os líderes batiam. Qualquer figura de autoridade podia bater numa criança, porque isso era entendido como parte de educar. Se educa assim, é assim que se educa uma criança. Com animais de estimação também, né? A gente treina um bichinho, um cachorrinho, né, no sarrafo, digamos, rindo de nervoso, né? Mas hoje em dia já se entende que não precisa disso, né? Para treinar um bichinho também, né? Claro que a gente não vai comparar aqui criança com pet. Não tem a ver, mas tem a ver com a cultura, né? A cultura de se entender que existe algo aceito ali numa época histórica. Existe algo que foi aceito. E até não tanto tempo atrás, né? Digamos, uns 30, 40 anos atrás,
Era recomendado que se usasse disciplina física até por médicos, alguns psicólogos. Ainda não se havia estudado o suficiente para entender que existem outras formas, existem outros recursos disponíveis para se educar uma criança. Então é muito raro você ouvir assim uma pessoa da minha geração, ou talvez um pouco para trás de mim, né, dizer que nunca apanhou dos pais, e nem sempre é dentro de um contexto cristão. É algo aceitável, né? E aí, a violência, ela sempre foi uma expressão de uma estrutura social, cultural, geralmente extremamente hierarquizada, né? Onde manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ó, hoje eu lembrei da frase, onde o mais forte pode se impor sobre o mais fraco, né? Então, só tô colocando essa pequena introdução aqui para dizer que a disciplina física, ela já existe há muito tempo, né? Agora, como que a disciplina física de crianças se tornou um mandamento bíblico, então? Não foi por causa da Bíblia que ela se tornou um mandamento bíblico, gente. Foi por causa da interpretação das escrituras. Especialmente no meio evangélico americano, o ato de bater numa criança ganhou uma justificação muito específica, porque ele passou a ser associado diretamente com obediência à palavra de Deus. Até alguns pais diriam: eu não disciplino os meus filhos com a vara porque eu quero, mas porque Deus manda, né? Então, alguns versículos de Provérbios, eles são citados repetidamente. Existem 4 versículos de Provérbios que falam sobre o uso da vara com as crianças. E eu vou ler eles para vocês aqui só para refrescar a memória, né? Provérbios 13, 24 diz: quem poupa a vara odeia seu filho, mas quem o ama desde cedo disciplina. Provérbios 23, 13 e 14 diz: não retireis da criança a disciplina, pois se castigares com a vara, não morrerá. Tu a castigarás com a vara e livrarás a sua alma do Sheol. Provérbios 29, 15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. E Provérbios 22, 15 diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, a partir dessas 4 passagens, muitos líderes cristãos, ao longo dos anos, chegaram à conclusão direta: esse ato aí, tão aceito, né, de disciplinar, de bater na criança, é ordenado por Deus. E mais, não fazer isso seria uma desobediência a Deus. Então, a forma bíblica, né, de educar os filhos para essas pessoas, e lembram que a gente conversou já sobre o termo bíblico, né? Ele carrega toda uma ideologia de não pode ser questionado, uma interpretação única não pode ser questionada, né? Então, essa é a forma correta, essa é a forma bíblica. Sair disso é desobedecer a Deus. E essa ideia ficou muito forte a partir dos anos 70, quando foram surgindo os diversos livros sobre educação cristã de filhos. Né? A gente falou sobre isso mais no início da série, sobre esse boom enorme que aconteceu ali dos experts em educação de filhos, lançando livros e mais livros a respeito de como educar as nossas crianças, né? E aí, esses livros eram prescritíveis de como aplicar, então, esses textos da Bíblia, né? Eles usam esses textos para dar a base do que eles acreditam e ainda prescrevem quando bater, quantas vezes bater, com que instrumento bater, qual deveria ser o ritual espiritual desse castigo. E aí a disciplina física, ela não é só uma prática que é aceitada pela cultura, mas ela se torna uma prática teológica, né? Isso, naqueles anos, se tornou assim. E aí, de certa forma, e aqui vem um ponto delicado, né? Porque, de certa forma, para muitas pessoas, a disciplina física ensinada nesses manuais, né, de educação de filhos, ela vem como uma alternativa talvez mais amena, e aqui sintam as aspas, né, do que já tinha sido usado quando não era, digamos, o espiritual, né? Em vez de tacar uma cadeira na criança, agora você vai pro quarto, ora com ela, né? E disciplina supostamente sem estar irado, né? E faz todo aquele ritual, já vou falar um pouco mais sobre isso.
Então, algumas pessoas até argumentavam, olha só, agora a gente encontrou o jeito de Deus de bater, né? Porque antes a gente batia do jeito que quisesse, né? Com ira e tal, e aqui do jeito de Deus, né? O jeito correto de fazer. E aí é uma prática teológica, algo espiritual que foi sendo colocado ali como conselho para pais de crianças pequenas. Existem 2 tipos de disciplina física que são ensinados aí nessa cultura. O primeiro deles é o que as autoras do livro chamam de disciplina física utilitária, que é o argumento mais comum, que diz que bater funciona. E funciona, né? A psicologia comportamental explica isso, né? A gente, no primeiro semestre da faculdade de psicologia, a gente já entende por que bater funciona, né? É a ideia de que, para evitar a dor, a criança passa a entender, opa, eu não quero mais apanhar, eu vou fazer o que os meus pais estão mandando para não apanhar de novo, né? E aí as pessoas têm vários jargões, né? Melhor uma palmada agora do que apanhar da polícia lá na frente, né? Melhor ficar de castigo em casa do que na cadeia, enfim, né? Então, aqui, a disciplina física, ela é usada como uma ferramenta de controle, muito prática, né? E é o tal do apanhei e não morri, eu me tornei uma pessoa de bem, eu sou grata, né, pelas surras que eu levei. Eu merecia, porque eu era terrível, ainda bem que meus pais fizeram isso, enfim, né? Todas as coisas que a gente já tá cansada de ouvir, né? Ah, e aconteceu comigo e tá tudo bem, qual que é o problema? Esse povo cheio de mimimi, né? E assim a gente vai fazendo pouco caso do que isso de fato significa para a maioria das crianças, né? E o segundo tipo de disciplina física é o que as autoras chamam de disciplina física litúrgica. E esse é muito mais profundo e é o mais comum dentro do meio cristão conservador. Né? Geralmente as pessoas que escrevem prescrevendo a disciplina física como um meio bíblico de educar os filhos entram com esse método, né, de uma disciplina física litúrgica. E nesse modelo, bater, ele não é apenas útil, mas ele é uma prática espiritual da família. Alguns autores chegam a usar o termo liturgia da vara, né? Ou seja, é um ritual disciplinar. E aí ele inclui, né, explicar o pecado, orar antes de aplicar a disciplina, aplicar então a disciplina, esperar que a criança quebre o espírito, né? Sempre é dito muito isso nos livros, né? Que a criança precisa demonstrar que está arrependida, ela muda o olhar, ela muda o jeito dela. Então, restaurar o relacionamento com abraço, perdão, oração, né? E geralmente, por trás dessa lógica, existe a crença de que os pais representam Deus e que a vara ela é um meio de castigarmos e conduzir os nossos filhos ao arrependimento, né? É uma maneira de amolecer o coração dos filhos, né? Uma maneira de tirar o pecado do coração dos filhos, né? São coisas que vão sendo ditas em livros de educação de filhos. E aqui, abrindo minimamente um pouco da minha experiência, foi exatamente assim que eu fui educada, né? A minha infância inteira foi com a disciplina física litúrgica. Mentiu, vai pro quarto, varinha, tem todo esse ritual, às vezes até com musiquinha acompanhada, né? Brigou com o irmão, tal, aquela coisa toda, né? E se o espírito não fosse quebrado, né? Aquela coisa de demonstrar o arrependimento, a disciplina continuava até que a criança demonstrasse estar mais amolecida, né? E isso foi prescrito para as famílias naquela época e os pais seguiram. E ainda é prescrito, né? Por isso que a gente precisa fazer esse episódio. Ainda é prescrito. Esses livros continuam sendo vendidos igual banana no Brasil e as pessoas compram, divulgam e ainda recomendam como os melhores livros de educação de filhos, porque de fato temos muito pouco material ainda falando que não é bem por aí, né? E a gente precisa então agora falar o que de fato a Bíblia diz, né? Porque essa teologia, ela se baseia em uma leitura extremamente literal de Provérbios, né? Você vai concordar comigo. Talvez você me ouviu lendo os versículos ali falando, tá vendo, Gê? Está escrito, é isso, né? Mas aí a gente se lembra de que a Bíblia, ela é uma biblioteca de livros e que Provérbios é um dos livros dela, que não é um código
de leis, ele é uma literatura de sabedoria, cheia de metáforas, de hipérboles, linguagem poética, né? E são observações sobre a vida e não mandamentos universais. Então a gente começa por aí. Aí a gente vai para as palavras, né? A gente tem que ir fazendo realmente uma exegese do texto, estudando as palavras dentro do contexto e também da língua original em que elas foram escritas, né? Eu sempre fico pensando assim, gente, um pai ou uma mãe cristã que quer de fato, né? Eu acho que esse é o teu desejo me ouvindo, né? Assim como é o meu, a gente quer muito ser fiel ao Senhor, né? A nossa vontade é obedecer aquilo que Ele quer de nós. Então, se eu quero muito obedecer ao Senhor, eu preciso estudar de fato esses textos aí que são usados para me dizer que eu devo bater no meu filho, né? Eu não posso ficar com um manual escrito por alguém, eu preciso ir até lá estudar, né? Às vezes me perguntam assim, nossa, mas o que você estudou para chegar a essa conclusão? Eu estudei a Bíblia, né? Vai para o texto, estuda o que aquelas palavras querem dizer. E é isso que eu vou compartilhar mais uma vez com vocês, como eu já fiz, né, no passado. Então, a vara, né, a palavra vara, ela tem vários significados, né, na Bíblia. Em hebraico, ela é shebet, né, e ela é usada com alguns significados diferentes, né? Existem lugares da Bíblia em que essa palavra shebet, ela foi usada para se referir a um galho, né? Como na árvore de Jessé, é usada a palavra shebet, vara, para falar dos galhos da árvore de Jessé. Ela também é usada para falar sobre um grande pedaço de madeira, né? Como um cajado que guia, né? Como os pastores seguram o Shebet, guiando as ovelhas, né? Ela era usada, sim, para correção de adultos que agiam de forma insensata, possivelmente criminosos. Então, existe, sim, um significado literal aí de bater, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas combatendo o uso da vara, dizendo que não, a vara é simplesmente usada aqui para dizer que ela é um instrumento que guia e tal, aponta o caminho, né? Mas existia, sim, uma aplicação literal de bater naquela época, né? Com shebet. Existia, sim, a punição física naquela época com o shebet. Tem um versículo de Provérbios que diz que a vara é para as costas do insensato, a gente não está falando ali de criança, né? A gente está pensando, eu poderia pensar, poxa, o marido que adultera deveria, então, ganhar varada do pastor na igreja, né? Claro que não, né, gente? Óbvio que não. Isso jamais seria aceito, não deve ser assim, porque não é literal, né? Mas ele deve sim ser confrontado, ele deve sim sofrer as consequências da escolha dele, né? E ser exortado do seu pecado. Agora a gente sabe que não é literalmente que deve bater no homem adulto lá, mas com as crianças a gente tem um pouco mais de dificuldade, né, de chegar nessa conclusão. E aí a gente vai para outra palavra importante aqui nesses textos, a palavra filho, nesses versículos, né? Em hebraico, a palavra que o texto original se refere a filho é nar. E essa essa palavra não se refere a uma criança. Esse é um outro ponto chave aqui. Se refere a um rapaz, provavelmente na pré-adolescência, ali até uns 13 anos de idade, é mais ou menos isso ali na cultura, né? Quando fala de filho, em Provérbios está se referindo a Naar, né? Não numa criança pequena. E, assim, até hoje eu não encontrei nenhum ensino sobre disciplina física no meio cristão, nem pessoalmente, né, com pastores que falam sobre isso, que eu já participei de aulas, ou livros que eu li, que vão me dizer que a disciplina física é para essa idade. Geralmente eles dizem o contrário, né, que a gente tem que fazer quando é bem pequenininho, e depois, né, quando já estiverem maiores, né, não dá mais. Então, o tempo certo é quando a criança é bem pequena. Então, já não seria o uso literal, né? Porque se a gente for dizer assim, não, a Bíblia é literal, então a gente deveria fazer isso numa criança, não numa criança, né? Mas num rapaz mais velho, né? Digamos, um pré-adolescente. Não tem nenhum lugar nas escrituras em que a vara é atrelada a uma criança. Nenhum lugar. E a única vez que a punição física foi mencionada sobre um filho rebelde
foi lá em Deuteronômio 21, de 18 a 21, onde fala sobre na lei, né, o apedrejamento de um filho rebelde, mas ali também está falando sobre o que deve ser feito naquela lei, mas não diz também, não conta nenhum relato ali de que aconteceu, de que fizeram com o filho do fulano e tal, né, apesar de a gente pode presumir, né, por causa dos horrores que foram feitos naquela época, de que sim, crianças devem ter sido apedrejadas, né? Jovens foram apedrejados. Então, assim, falando, né, sobre essas palavras, para mim fica muito claro, queridas, que a aplicação literal de bater nos filhos com uma vara, né, seja mão, cinto, chinelo, né, o que for, ela não é assim tão literal quanto a gente diz que ela é, né? Se a gente diz que Provérbios deve ser aplicado de forma literal, então o que a gente está dizendo é que a gente deve usar algo que se parece mais com um cajado, assim, tipo um cabo de vassoura, e que deve ser usado nas costas de um pré-adolescente, né? Isso seria o literal. Mas eu nunca vi a disciplina bíblica, entre aspas, né, ser aplicada dessa forma. Geralmente é de muitas outras fórmulas, porque a gente precisa entender que o livro de Provérbios não é um livro de regras literais, né? Então, ali, Provérbios 23, tem um versículo no início que diz que se eu como demais, eu devo colocar uma faca na minha garganta. Se eu como demais na festa de uma autoridade, eu devo colocar uma faca na minha garganta, né? Cometer suicídio, basicamente. É claro que não devo fazer isso, né? Mas o que esse versículo está me ensinando? Que eu devo cuidar disso, né? Devo levar isso a sério. Mesma coisa, 12 versículos depois aí fala sobre a vara, bater no filho com vara, né? E aí a gente, não, mas esse aqui é literal. Não, também acho que é Deus querendo dizer assim, olha, isso aqui é sério, isso aqui é precioso, isso aqui é importante, presta atenção. Mas não quer dizer que literalmente você precisa bater no seu filho. É bem possível, gente, no meu entendimento, que os versículos sobre a vara não são um mandamento de Deus para nós. E que nós não precisamos bater nos nossos filhos para caminharmos em obediência ao Senhor. A Bíblia nos convida a exercer a nossa autoridade na disciplina dos filhos, lembrando que disciplina não é bater, mas no que se trata, gente, do uso da vara, não é algo que Deus pede de nós. Deus não pede que nós batamos nos nossos filhos. Se você não bate nos seus filhos, você não está caminhando em desobediência. Uma pessoa me perguntou, e quando você acha que eu devo começar a usar a vara? Porque meu filho tem 1 ano e meio e eu ainda não bati nele. Minha resposta, nunca. Você não precisa bater no seu filho. E digo, você não deve bater no seu filho. Existem impactos maiores ali da punição física, né? As pesquisas das últimas décadas são bastante consistentes, né? Que a gente vai ver que a punição física ela gera obediência imediata, né? Isso é behaviorismo clássico, né? E ela produz uma criança que faz o que os pais mandam, algumas com mais facilidade do que outras. A gente sempre ouve os pastores contando suas experiências, suas anedotas, geralmente regadas de um certo senso de humor, o que pessoalmente corta o meu coração, né? De pensar que a gente fala sobre isso tão abertamente na igreja, nos livros, e como se fosse algo humorístico, né? Momentos de disciplina tão pessoais, assim, da família, né? Então, é claro que existe um resultado ali que essas pessoas que aconselham, né, têm para mostrar, né? Você já deve ter lido, tem livros aí que vão contar milhões de histórias do dia que eu disciplinei, fiz assim, daí eu tive que repetir, daí fiz de novo, e no final a minha filha entendeu, a minha filha obedeceu, a minha filha nunca mais fez aquilo. Então existe um resultado, né? Só que além desse resultado aí, também
existem problemas que podem ser gerados, existem pesquisas que demonstram que crianças que apanham têm maior agressividade, mais problemas emocionais, existe mais distanciamento entre pais e filhos. Aí você vai dizer, não, mas eu apanhei, eu sou super próxima dos meus pais. Gente, eu também, eu sou muito próxima da minha mãe, meu pai faleceu, eu era muito próxima dele. Existiram coisas muito boas que eles fizeram comigo, né? Eles não só me disciplinaram com a vara, mas existia uma formação espiritual cheia de lacunas no meu coração, que até hoje ainda, né, precisa ser trabalhada dentro de mim. E que eu não acho que eu vou produzir filhos que não tenham essas lacunas, não é isso. Com certeza, mesmo eu não acreditando na punição física, eu já errei de várias formas, né, na educação dos meus filhos até hoje, fazendo, né, se você nunca fez nada que vai contra o que você acredita na educação dos seus filhos, você é perfeita, né? E a gente não é perfeita, a gente tem um objetivo, mas muitas vezes a gente erra. Mas mesmo assim, se a gente já tem um entendimento, a gente pode caminhar de acordo com aquilo que a gente já entendeu, como a palavra de Deus fala também, né? Porque a forma como a gente vai atrelando a disciplina física com Deus, com oração, abuso físico com amor, essa coisa do bater com amor, é muito perigoso, gente. E muitas pessoas que crescem nesses ambientes extremamente punitivos, elas relatam algo muito parecido com aquilo que eu experimentei, né? Deus se tornou uma figura mais assustadora, um juiz sempre pronto para punir, mesmo sendo feito do jeito, entre aspas, certo, né? Dos livros, assim, com muito amor, né? Aquela coisa sem ira, com calma, com oração, né? Ainda assim, no quesito formação espiritual, algo ali ficou perdido. E graças a Deus, né? O Senhor é maravilhoso, Jesus é bom, a graça dele nos alcança. E não existe a possibilidade de, como pais, a gente não falhar de alguma forma. Agora, o que a gente não pode fazer é ficar replicando modelos que vão sendo ensinados por causa de percepções culturais ao longo de muitos e muitos e muitos anos, falando que aquilo é a vontade de Deus. Se você quer escolher fazer assim, porque você crê que isso funciona, que o seu entendimento é que você e a sua família querem fazer dessa forma, é uma escolha sua. Mas você não precisa dizer, não deve dizer, né? Seria uma mentira você dizer que isso é porque Deus ordenou que fosse dessa forma. Porque não é isso que a Bíblia diz. Então, no fim das contas, né, a pergunta não precisa mais ser bater ou não bater. A gente tem que ir muito mais fundo do que isso, né? O que significa discipular uma criança? Porque disciplinar essencialmente é isso. Né? Você pode ter vários métodos, existem outros métodos que não são de disciplina física que também são prejudiciais, né? A gente não vai conseguir fazer tudo de forma perfeita, a gente vai na tentativa, acertos e erros no meio do caminho, tentando fazer aquilo que é melhor. Com cada criança vai funcionar de um jeito, com certeza. Mas a pergunta não é bater ou não bater, mas sim como que eu discipulo uma criança. Como que eu estou ensinando ela sobre quem ela é, quem Deus é, qual que é o lugar dela no mundo, como que ela se relaciona com os erros que ela comete. Que a disciplina ela deveria significar orientar, ensinar, formar o caráter, e não apenas impor obediência. E eu me alegro muito em saber que existem muitas famílias descobrindo uma nova forma de educar os seus filhos, mas eu também entendo quanto isso pode ser confuso, né, para nós. A gente entra em alguns parafusos às vezes. Eu entendo isso. Estou contigo, minha irmã. Nem sempre é tão claro, mas essa é uma convicção que está muito clara para mim, de que a disciplina física não é um mandamento do Senhor. Nem sempre sabemos como fazer tudo, mas estamos caminhando para entender e para buscar do Senhor. E aí a gente vai entendendo que educar os nossos filhos de acordo com a vontade de Deus vai ter muito menos respostas prontas de manuais, listas do que fazer e muito mais joelho no chão. Muito mais relacionamento com o Senhor,
muito mais dessa busca de conexão com o Espírito Santo, para buscar dele, entender dele o que ele quer para mim naquela situação, com aquela criança, naquele momento. E isso dá mais trabalho. Dá mais trabalho do que entender que toda desobediência é prego e eu tenho um martelo na minha mão. Dá muito mais trabalho, porque aí eu vou buscar do Senhor. Que a gente possa fazer esse trabalho, que a gente possa percorrer esse caminho como famílias que estão trilhando, né, o caminho da graça de Jesus. E eu quero também que se você usa a disciplina física, se você escolheu ir por esse caminho, não se sinta julgada, mas se sinta convidada a repensar, a meditar sobre isso, a orar sobre isso, a conversar sobre isso com seu marido. E talvez pensar de outra forma daqui para frente. Que o Senhor abençoe muito a sua vida e a gente se encontra na semana que vem. Obrigada por estar comigo nessa semana. Se quiser se conectar comigo nas redes sociais, me siga no @GeiseEbert. Por lá estou sempre compartilhando as novidades da minha jornada, como a abertura do Clube Mães na mesma página, publicações e muito mais. Será uma alegria me conectar com você. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.